Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química. Na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre ligações químicas e a gente vai falar sobre contração do octeto. Lembrem que na outra aula a gente havia começado a falar sobre algumas exceções da regra do octeto e aí falamos da parte de expansão do octeto. Se vocês lembrarem, por exemplo, com esse exemplo aqui do trióxido de enxofre, dá para perceber que o enxofre faz mais ligações do que ele deveria, ou seja, ele teoricamente tem mais elétrons na sua camada de valência do que o átomo deveria suportar, ou seja, tem mais do que 8 elétrons e consequentemente ele não estaria de acordo com a regra do octeto, né? Já que segundo essa regra os átomos precisam apenas de 8 elétrons para adquirir estabilidade. No caso da contração do octeto, ocorre quando nós temos elementos normalmente do segundo período da tabela periódica, principalmente em moléculas que apresentam berílio, boro e alguns óxidos de nitrogênio, né? Também compostos do tipo AlX3, né? Ou seja, compostos de alumínio com algum halogênio, são exemplos de contração do octeto, né? Em um elemento do terceiro período da tabela periódica como o alumínio. Então, se a gente observar aqui o berílio, nessa ligação do cloreto de berílio, a gente pode perceber o seguinte, ó, no dicloreto de berílio, que é essa estrutura aqui, se a gente pegar o berílio que tem número atômico 4, ele vai ter essa distribuição eletrônica aqui, 1s2, 2s2. Portanto, para adquirir estabilidade, ele compartilhando seus dois elétrons de valência com dois átomos de cloro, né? Que tem essa configuração aqui, né? O número atômico 17 e essa configuração no diagrama de Linus-Pauling. Se a gente observar aqui 1s2, 2s2, 2p6 e aqui na camada de valência 3s2, 3p5. Os átomos de cloro, eles completam facilmente o octeto, cada um com um elétron, né? Já que eles estão fazendo aqui uma ligação. Porém, o berílio não, né? O berílio ele tem dois elétrons aqui na sua camada de valência. Então, ou ele perde esses dois elétrons ou ele ganha 6. Né? Ou compartilha elétrons suficiente para adquirir os seus 8 elétrons na última camada. Só que nesse caso aqui, ele não está perdendo, ele está compartilhando aqui e no final ele vai ficar aqui com 4 elétrons na camada de valência. Né? Então, isso não faz com que, teoricamente, não faria com que ele pudesse ter estabilidade, mas essa molécula mesmo assim existe. Por isso que existe essa regra de contração do octeto, porque existem algumas exceções na natureza de estruturas que apresentam-se na natureza, mas que não seguem exatamente a regra do octeto. Aí você já está se perguntando por que a gente vai estudar a regra do octeto se ela não é seguida. Ela é seguida por muitos elementos, a maioria deles, principalmente dos representativos e de alguns outros tipos, mas nem todo mundo vai seguir essa regra, mas mesmo assim eles vão existir. Se a gente pegar aqui o boro, né? Eu falei do berílio e do boro principalmente, o trifluoreto de boro, que é esse composto aqui, ó, 3 flúors e 1 boro. Se a gente pegar o boro, que tem número atômico 5, ele tem aqui, ó, 1s2. No caso aqui seria, deixa eu só corrigir esse ponto. Então ele tem aqui 2s2, 2p1, ou seja, 3 elétrons na última camada. Como vocês podem observar aqui, ele está fazendo 3 ligações. Se a gente observar o flúor, ele, por ser um halogênio, tem 7 elétrons na última camada, né? Cada flúor. O flúor está completando seu octeto aqui, está formando aqui uma ligação cada e ficando estável. O boro, ele não, ele está ficando com 6 elétrons aqui. Então, apesar desse composto ser estável, mas nós temos aí uma contração do octeto para que essa estrutura por um todo seja estável, né? Ou seja, é uma exceção também da regra que a gente viu.
No caso do nitrogênio, se a gente pegar aqui o átomo de nitrogênio e fazer a distribuição, ele vai ter 5 elétrons na última camada. Então, ele adquire estabilidade compartilhando apenas 2 desses elétrons. Se a gente observar o oxigênio, ele precisa fazer 2 ligações apenas, já que ele tem 8 elétrons e tem 6 na camada de valência, né? Então, ele completa o octeto, mas o nitrogênio nessa molécula não, né? Ele fica com 7 elétrons, né? Fica com 4 que estão sendo compartilhados aqui, 2, né? Esses tracinhos que são colocados aqui do lado, ó. Cada tracinho desse é um par de elétrons, e um elétron aqui que está sozinho, né? Então ele fica aí com 7 elétrons. Essa molécula, apesar de existir, ela é bastante instável, principalmente por conta dessa instabilidade do átomo de nitrogênio, já que ele não faz essa terceira ligação dele. Então ele acaba reagindo fortemente com outras estruturas, né? Vamos ver agora o caso do alumínio. No caso desse composto aqui, tricloreto de alumínio, a gente tem a configuração do alumínio aqui terminando com 3 elétrons, né? 2 com mais um, 3. E ele acaba adquirindo a estabilidade ligando esses 3 cloros. Ou seja, se ele tinha apenas 3 elétrons, ele faz aqui 3 ligações, ele fica com 6 elétrons, bem parecido com o boro, né? Então, ele acaba adquirindo uma característica bem semelhante à do boro lá, fazendo esse composto aqui de alumínio, né? Quando, agora falando de compostos que apresentam menos ligações do que deveriam ou que apresentam elétrons livres e tudo mais, a gente tem alguns termos, como por exemplo paramagnetismo. Paramagnetismo é a propriedade que determina se a substância ela apresenta característica de ser atraída na presença de um campo magnético intenso ou não. Então, substâncias paramagnéticas são aquelas que podem ser atraídas por um campo magnético, né? Alguns metais têm essa característica. Então, essas propriedades só se manifestam na presença de um campo magnético e é característica de substâncias cujas moléculas possuem elétrons desemparelhados. Por exemplo, se a gente pegar esse nitrogênio aqui, ele tem um par de elétrons que está isolado aqui e tem esse aqui, um elétron sozinho aqui, né? Então, ó, quando eu tenho átomos que possuem elétrons desemparelhados, aquele elétron lá ele não tem um par, portanto ele está desemparelhado. E aí, neste caso, eu tenho uma substância que ela sofre influência do campo magnético e, portanto, ela é chamada de paramagnética. Tá? Como existe essa característica, existe também a propriedade inversa do paramagnetismo, que é o diamagnetismo, ou seja, a propriedade que algumas substâncias apresentam de ser repelidas por um campo magnético intenso, né? O que só se manifesta na presença também do campo magnético, certo? Então, vamos falar agora sobre algumas exceções da regra do octeto, tá? Hoje são conhecidos compostos que não obedecem à regra do octeto, né? A regra do octeto ela não é tão jovem, digamos assim, e por conta disso acaba que muitas vezes as estruturas que foram pensadas, elas não havia exatamente uma comprovação de que essas substâncias obedeceriam à regra do octeto e com a evolução da síntese das técnicas de raio-x, foi possível conhecer melhor a formação das substâncias de fato. Então, em alguns casos, as ligações elas se completam com menos de 8 elétrons, né? Como a gente viu aí no caso do berílio e hidreto de berílio, pode ser um halogênio aqui, ou aqui no fluoreto de boro, né? O trifluoreto de boro.
o BF3, né? Apenas 6 elétrons ao redor do átomo de boro. Em outros casos, as ligações elas acabam passando dos 8 elétrons, que é o caso, por exemplo, aqui do pentacloreto de fósforo, né? Onde o fósforo fica com 10 elétrons aqui na camada de valência. Há também o hexafluoreto de enxofre, onde o enxofre aqui apresenta 12 elétrons, né? 4 a mais do que ele deveria. Então, existem casos tanto para menos quanto para mais, certo? Agora que a gente já viu isso, vamos passar para a parte de cálculo de carga formal. O que seria a carga formal? Vejam que os átomos eles se ligam uns aos outros para, principalmente, adquirir estabilidade. Então, essa é a característica principal da formação das ligações químicas, adquirir maior estabilidade. Porém, existem casos que a gente percebe que pode haver mais de uma estrutura de acordo com a configuração dos átomos presentes na molécula ou no composto. Então, o que fazer para saber qual dessas estruturas deve ser a mais estável e como provar que isso realmente acontece? Então, vamos tomar como exemplo o dióxido de enxofre, né? Aqui a gente tem essa estrutura 1, que seria o que realmente acontece. Aqui nós temos a estrutura que segue a regra do octeto, certo? Então, vê só. Primeiro, por que a estrutura 1 deve ser a correta, né? E não a 2? Aí a resposta para isso, a gente vem da carga formal. A carga formal a gente define como V menos L mais 1 meio de S. Então, o V é o número de elétrons de valência do átomo livre. O L é o número de elétrons presentes nos pares isolados, né, os que não estão fazendo parte da ligação da estrutura. E o S é o número total de elétrons compartilhados pelo átomo na estrutura. Então, vê só. V, número de elétrons de valência do átomo livre. Se a gente pegar aqui, o enxofre tem 6, o oxigênio tem 6, cada um deles, né? L é o número de elétrons presentes nos pares isolados, ou seja, nos que não estão fazendo uma ligação. No caso do enxofre, esses dois aqui. No caso do oxigênio, esses 4 desse oxigênio. Nessa estrutura tem esses aqui, esses 6 aqui, só 2 aqui do enxofre, tá? E o S é o número total de elétrons compartilhados pelo átomo. São esses elétrons que estão aqui, ó, fazendo parte da ligação, tá? Então, se há duas ou mais estruturas de Lewis possíveis para uma molécula ou uma estrutura que possua a maior probabilidade de existência do que a outra, ela vai existir, ela vai ser a estrutura real, a estrutura de fato que vai ser encontrada na natureza quando ela apresenta a menor energia possível, ou seja, aquela que tem a carga formal de cada átomo na molécula mais próxima de zero. Então a gente vai calcular a carga formal e a molécula que apresentar a menor carga formal será a mais estável e, portanto, será a molécula que realmente existe, né? Então vamos fazer essas contas aí para essas estruturas que a gente viu. Então vê só. Primeiro a gente faz a distribuição eletrônica de cada átomo. Os átomos que estão participando aqui são oxigênio e enxofre. Então a gente pega o oxigênio, faz a distribuição eletrônica e a gente tem aqui 6 elétrons. Então o V daquela equação é 6 elétrons, né? Que são os elétrons de valência. O enxofre a gente faz a mesma coisa, também vai ser 6, né? Eles pertencem à mesma família da tabela periódica. Ok. E aí, o L
como a gente viu lá naquela equação, ele representa os elétrons não ligantes. Então, nessa ilustração aqui, está tudo colorido para a gente conseguir diferenciar quem é quem. Então, ó, o V é os elétrons de valência, o L aqui são os elétrons não ligantes, né, do átomo, e o S são os elétrons que estão compartilhados. Então, veja só, se a gente pegar aqui, ó, vamos calcular a carga formal para o oxigênio, certo? O oxigênio que está em azul aqui. Então, número de elétrons de valência 6, né? Que a gente descobriu aqui. Aqui nós temos o número de elétrons não ligantes, né? Mais 1/2 de 4, que é o S aqui, o número de elétrons compartilhados. Ó, se a gente olhar nessa, vamos pensar apenas nessa parte aqui da estrutura, tá? Então, nessa parte da estrutura nós temos 4 elétrons que não estão sofrendo ligação, aqui, ó, e aqui, tá? Nós temos 4 elétrons que estão compartilhados, aqui, ó, e nós temos 6 elétrons de valência. Fazendo essa conta aqui, ó, se a gente fizer aqui 4 vezes 1/2 mais 4 menos 6, vai dar 0, tá? Aí agora se a gente for fazer isso para um enxofre, deixa eu apagar isso aqui. Se a gente for fazer para um enxofre, a gente vai pegar aqui, ó, ele tem 2 elétrons que não estão fazendo ligação e ele tem 4 elétrons aqui, ó, que estão fazendo ligação, né? E 8 elétrons, né, que está fazendo 2 ligações, ó, que estão sendo compartilhados aqui, tá? Então, ó, 6, que é o número de elétrons de valência, que a gente pegou daqui, tá? 2, que é o número de elétrons que não estão fazendo ligação. E 8, que é o que está sendo compartilhado entre os átomos de oxigênio e o enxofre. Quando a gente considera esses elétrons compartilhados, são todos os elétrons que estão sendo compartilhados com o átomo em questão, no caso o enxofre. Então a gente calcula aqui e a gente vai obter 0 também, tá? E aí a gente vai, por último, calcular o oxigênio aqui que está em rosa, tá? Então, fazendo essa conta, ó, é igual a esse outro oxigênio, né? Os dois são iguais, estão ligados ao mesmo átomo, pelo mesmo número de ligações. Portanto, obviamente, a gente vai achar o valor de 0 também. Então, se a gente pegar a carga formal aqui é 0, 0 e 0. Ok. Aí a gente vai fazer a outra estrutura, né? A outra proposta, para descobrir se a carga formal dela é maior ou menor. Então, fazendo a mesma conta, para o oxigênio vai dar a mesma coisa, porque está igual aqui. Para o enxofre já vai dar diferente. Por quê? Porque vejam que aqui no enxofre eu tinha 8 elétrons compartilhados. Nessa estrutura eu só tenho 6, né? Aqui, ó, 6 elétrons, tá? E aí eu vou achar o valor de mais 1 para a carga formal do enxofre. E esse oxigênio aqui, que tinha 4 elétrons isolados, agora tem 6. Então, quando eu fizer a conta aqui, eu vou achar o valor de menos 1. E aí eu vou ter 0, mais 1 e menos 1. Essa carga formal aqui é maior do que essa, que é tudo 0, né? Portanto, essa estrutura aqui ela é mais instável do que essa aqui, que é mais estável, certo? Por isso que a gente vai usar essa estrutura como sendo a estrutura real. Ela apresenta maior estabilidade, né? A estrutura 1 é a mais provável, porque os átomos, mesmo sem seguir a regra do octeto, eles apresentam carga formal menor do que a outra estrutura que a gente viu, tá? Não é necessário exatamente que os valores da carga formal sejam 0, sejam todos iguais a 0. É necessário que, quando você compara duas estruturas, uma delas vai ter uma carga formal menor do que a outra.
A que tiver a carga formal menor, mesmo que a carga formal não seja zero, mas que ela seja próxima dele, ela vai ser a mais estável, certo? Vamos ver aí essa estrutura aí do óxido de dinitrogênio, tá? Então, vamos considerar esse exemplo aqui do monóxido de nitrogênio, que é um gás incolor com essa fórmula aqui, solúvel em água, que ao ser inalado em pequena quantidade produz uma espécie de euforia e que é chamado de gás hilariante, é o gás do riso que o pessoal chama. Então, a gente tem duas possibilidades aqui. Essa com os nitrogênios juntos e o oxigênio aqui no canto direito, e essa com os nitrogênios aqui e com o oxigênio no centro. Então vamos ver essas duas estruturas, tá? Vamos lá. Nós temos aqui a distribuição eletrônica do oxigênio, 6 elétrons, e do nitrogênio, 5 elétrons de valência, certo? Beleza. Esse é o primeiro passo, fazer a distribuição eletrônica e encontrar o V, que é o número de elétrons de valência. E aí a gente vai fazer o cálculo da carga formal. Vamos considerar essa estrutura 1. E aí a carga formal para o nitrogênio. Número de elétrons de valência, número de elétrons que estão sendo compartilhados pelo nitrogênio e número de elétrons não compartilhados, né? A gente sempre tem esses três parâmetros, como a gente viu nesse exemplo aqui, ó. Número de elétrons não ligantes, número de elétrons compartilhados, tá? Então a gente tem quantos, no caso desse nitrogênio está em azul aqui, quantos elétrons de valência? 5, né? Quantos elétrons não estão sendo compartilhados? 4, aqui ó, 2, 4, está em azul. E quantos elétrons estão participando da ligação, né? Então, aqui, ó, 4. Esses 4 aqui. E aí a gente tem carga formal de menos 1, tá? E agora, a gente faz para o outro nitrogênio aqui. E aí a gente tem 5, que é o número de valência, igual. Quantos elétrons estão livres? Nenhum. Todos eles aqui estão fazendo parte da ligação. E quantos estão compartilhados? Aí sim, tem 8 elétrons, né? 4 ligações, 2 de cada lado. Fazendo a conta, a gente vai ter mais 1. E, por último, a gente faz o oxigênio, né? Seguindo o mesmo raciocínio, a gente obtém aqui 0. E aí, a gente tem aqui carga formal menos 1 mais 1 e 0. Fazendo agora a mesma coisa para a estrutura 2, a gente vai ter que esse nitrogênio aqui em azul vai ter a carga menos 1, igual de antes. O oxigênio, que tinha carga 0, agora tem carga mais 2. E o nitrogênio, que tinha carga menos 1, que tinha carga mais 1 aqui, agora tem carga menos 1 também aqui. Então, se a gente for comparar essa estrutura aqui com essa estrutura aqui, a gente percebe que essa tem números menores, né? Menos 1, mais 1 e 0. Enquanto essa aqui tem números maiores, menos 1, mais 2. Então, se a gente for perceber isso, nós teremos que essa estrutura 1 aqui deve ser mais estável do que a estrutura 2, certo? Então, basicamente, para a gente calcular a carga formal, a gente precisa lembrar dessa equaçãozinha aqui, V igual a menos L mais meio S, né? Onde V é o número de elétrons de valência, L, número de elétrons nos pares isolados, e S, número de elétrons compartilhados, tá? E fazer a comparação das duas estruturas de Lewis aí que estão sendo propostas, tá? Feito isso, a gente usa essa formulazinha, faz as contas, encontra os valores, o que tiver valores mais próximos de 0 ou 0, são a estrutura que deve ter maior estabilidade, portanto, deve ser a estrutura real do composto, ok? Então, com isso a gente finaliza essa aula. Na próxima aula a gente fala um pouco sobre a polaridade das ligações e continua o assunto de ligações
e também a parte de geometria molecular, se for possível, ok? Então, por hoje é só.